Olá, vamos começar mais um treinamento. Esse treinamento aqui é destinado às pessoas que vão cuidar do cadastro de usuários, de serviços, de convênios, entre outras coisas que vocês vão precisar usar dentro do sistema. O nosso sistema ele é online, então não precisa instalar nada. Vocês sempre vão acessar ele através de um navegador. Nós sempre indicamos que vocês usem o Google Chrome, certo? Então você vai abrir o Google Chrome e vai digitar apollo.ninsaude.com. Aí você vai entrar nessa tela aqui, que é a tela de login, e o sistema vai te pedir para colocar a conta, um usuário e a senha, que provavelmente você já vai ter recebido por e-mail esses dados para fazer o primeiro acesso. Aqui no meu caso, eu vou usar uma conta de teste, o meu usuário é Michele, e eu já coloquei minha senha aqui, então eu vou clicar em entrar. Eu vou começar mostrando, então, aqui nessa parte de configurações, quais são as primeiras coisas que vocês vão configurar para começar a usar o sistema de fato. Então, aqui no menu de configurações, que é onde tem essa engrenagem, nós temos várias opções. Central do cliente, unidades, modelo de texto e de documento, que são opções mais usadas pelos profissionais de saúde, né? Convênios, encaminhadores, isso aqui vocês vão usar na agenda. Fornecedores vocês vão usar quando forem lançar algo lá no financeiro. Serviço também são os serviços usados lá na agenda. Profissionais de saúde, aqui vocês vão cadastrar os profissionais da clínica e também vão configurar a grade de horário deles. Usuários são os usuários que usam o sistema. Então, aqui tem um ponto muito importante. Nós temos dois tipos de cadastros diferentes, cadastros de profissionais e cadastros de usuário. Digamos que eu seja uma secretária. Eu vou ter, então, apenas um cadastro de usuário, que é aquele cadastro que eu vou poder acessar o sistema. Agora, se eu for uma médica, eu vou ter que ter um cadastro de usuário, que é para poder entrar no sistema, mas eu também vou ter que ter um cadastro de profissional de saúde, que é para eu poder ter uma agenda, para eu poder entrar lá nos prontuários e digitar a evolução. Então, é essa a diferença. Depois, tipos de pagamento, categorias financeiras e contas bancárias também são usadas pelo financeiro. E aqui embaixo nós temos também cadastro de salas. O cadastro de salas é caso você tenha uma clínica com várias salas de atendimento, você pode cadastrar dentro do sistema o nome dessas salas e quando a secretária for agendar um paciente, ela pode incluir em qual sala esse paciente vai ser atendido, ok? Então, eu vou começar aqui pelo cadastro de usuários. Quando você for cadastrar um usuário, você vai passar o mouse por cima de configurações e vai clicar em cima de usuários. Depois, você vai clicar aqui nesse botão verde onde está escrito novo. E aqui você vai colocar o nome do usuário. Por exemplo, o meu nome, que é Michele Martins. Aqui você vai colocar o e-mail do usuário. O e-mail tem que ser um e-mail válido que essa pessoa realmente tem acesso, porque caso ela esqueça da senha, lá no início, quando a gente coloca o nome da conta, o usuário e a senha, tem um botãozinho escrito esqueci a senha. Então, se essa pessoa esqueceu a senha, ela vai clicar naquele botão e vai ser enviado um e-mail para esse endereço que você colocou aqui. E nesse e-mail vai ter um link que ela vai poder clicar e redefinir a senha. Então, é muito importante colocar um e-mail válido nesse campo. Aqui onde consta profissional, se esse usuário é uma secretária, por exemplo, não vai precisar colocar o profissional aqui. Agora, se essa usuária é uma profissional de saúde, precisa incluir aqui um profissional, que você pode cadastrar o profissional antes ou depois. Mas se o profissional já tiver cadastrado, você vai colocar aqui o profissional dela, que nesse caso é o profissional doutora Michele. Lembrando que esse profissional que eu coloquei aqui é o profissional de saúde que eu vou cadastrar aqui em configurações, profissionais de saúde, mas depois eu vou mostrar essa parte. Aqui o sistema também vai me pedir para colocar um grupo. O grupo não é obrigatório, apenas se você quer colocar alguma restrição de tela para este usuário. Por exemplo, digamos que a Michele Martins é uma secretária e eu não quero que ela visualize nada do financeiro. Então, eu posso criar um grupo, por exemplo, um grupo chamado secretárias. E nesse grupo secretárias, todas as usuárias que estão nesse grupo não vão ter acesso ao financeiro. Então, pronto. Já vou restringir tela do financeiro por aqui. Aqui o sistema também vai me perguntar qual é o nível desse usuário, que pode ser o nível normal ou administrador do sistema.
A diferença deles é que o administrador do sistema consegue realizar cadastros de outros usuários e editar outros cadastros que já estão prontos. Já o nível normal não vai ter acesso a essas funcionalidades, ele só vai poder mexer no próprio cadastro de usuário, mas no cadastro de outros usuários ele não consegue editar e nem criar novos. Depois aqui você vai colocar o usuário, então o Michele Martins é o nome da pessoa. Mas aqui eu vou colocar o usuário, ou seja, aquela palavrinha que a pessoa vai utilizar para entrar dentro do sistema. Então, eu posso colocar, por exemplo, só Michele. Agora, digamos que o nome dela era Maria Laura. Eu posso colocar Maria Laura, mas tudo junto, porque aqui onde a gente coloca o usuário não pode ter espaço, tem que ser uma palavra só, certo? Depois aqui você vai inserir uma senha, a senha tem que ter no mínimo 8 dígitos, pode ser números, pode ser letra, fica a seu critério. E depois vai clicar aqui em salvar. Quando você clica em salvar, o sistema também vai perguntar quais as unidades que esse usuário vai ter acesso. Então, caso na sua clínica tenha mais de uma unidade de atendimento, você pode cadastrar essas unidades no sistema e aqui o sistema depois vai te perguntar, então, se essa usuária Michele, ela vai poder entrar só na matriz ou na filial também. Eu vou voltar aqui e vou clicar num outro cadastro que já está pronto para mostrar. Por exemplo, a Adriana, ela tem acesso à unidade Argentina e à unidade Chile. Aqui, depois que você salva, você também pode colocar uma foto no cadastro desse usuário, que pode ser inserida ou através de uma webcam ou através de uma foto que já esteja no seu computador. Lembrando que sempre que você realizar alguma alteração, tem que clicar aqui no botão de salvar. Aqui em cima, quando eu entro nesse menu de usuários, eu também vou ter acesso ao grupo de usuários. É aqui que você vai poder fazer aqueles grupos para restrição de telas. Então, eu vou clicar aqui em adicionar grupo e vou colocar, por exemplo, o grupo das secretárias. Eu vou colocar secretárias 2, porque eu sei que já existe um grupo chamado secretárias e o sistema não me permite cadastrar 2 grupos com o mesmo nome, ok? Aqui, o sistema já vai me trazer uma pré-definição, ou seja, eu tenho algumas opções de grupos já prontos, grupos de secretárias, de profissionais de saúde e de administradores. Se eu clicar em secretárias e salvar, eu já vou ter aqui o meu grupo criado com todas as configurações prontas para que as secretárias não visualizem certas telas. Se eu quiser fazer alguma alteração nesse grupo, eu clico aqui em configuração avançada e aqui o sistema vai me mostrar o que é que essas secretárias não vão poder visualizar. Por exemplo, aqui as secretárias têm acesso total em todas as partes dos agendamentos, menos em importar informações, porque na verdade isso aqui não faz parte dos agendamentos. Mas se eu clicar aqui em finanças, eu vejo que quem estiver nesse grupo vai ter restrição na comissão de profissionais, ou seja, não vai conseguir visualizar as comissões, não vai conseguir visualizar o fluxo de caixa. Então, se eu quiser, eu posso fazer uma alteração depois. Para isso, basta eu clicar aqui e fazer a alteração. Então, nós temos as opções acesso total, que significa que a pessoa vai poder acessar tudo que tem a ver com o fluxo de caixa. Restrição total significa que ela não vai nem saber que existe isso aqui dentro do sistema, porque ela não vai conseguir visualizar nada. Não pode visualizar as informações significa que ela vai até poder acessar aquela tela, mas ela não vai conseguir ver o que tem ali. Já nessa opção aqui, não pode gerenciar as informações, significa que ela vai conseguir ver o que tem nessa tela, mas se ela quiser editar ou incluir alguma coisa ali, ela não consegue, porque ela não vai poder gerenciar as informações. Temos aqui também a opção não pode gerenciar as informações e abrir a tela. O que significa? Se ela estiver lá na agenda e na agenda tiver alguma coisa relacionada ao fluxo de caixa, ela consegue visualizar, mas ela não consegue gerenciar, ou seja, ela não consegue inserir mais informações referente ao fluxo de caixa. E ela também não consegue abrir a tela, ou seja, o fluxo de caixa fica aqui, em fluxo de caixa. Mas se ela clicar aqui, não vai aparecer nada para ela, porque ela não vai conseguir abrir a tela.
E por fim, nós temos a opção não pode abrir a tela. Ela simplesmente não vai conseguir abrir essa tela aqui, mas se tiver alguma informação de fluxo de caixa em outras telas, ela vai conseguir gerenciar e visualizar. Então, são essas as diferenças entre as restrições, certo? Aí você pode configurar essas restrições aqui de guias X, estoque, configurações, que é essas telinhas que a gente está vendo agora, enfim, cada um dos módulos do sistema tem essas configurações para você mexer. Então, como é bastante coisa, a gente até indica que você utilize uma dessas pré-definições aqui. Se for fazer um grupo para profissionais de saúde, você vai conseguir visualizar aqui quais as informações ele não pode ver. Se você quiser, você pode mudar também. E quando a gente fala de administradores, nós estamos falando, na verdade, das pessoas que lidam com o financeiro. Tanto que você pode visualizar todas essas informações aqui. E se você for um administrador do financeiro, mas você também administra o sistema como um todo, você não precisa estar em um grupo. Então, aqui no cadastro de usuários, se você for a pessoa que é responsável por todo o sistema e por toda a clínica, aqui em grupo você não precisa colocar nada, você deixa em branco. Porque se você colocar algo aqui, você pode restringir alguma tela para você mesmo e depois você não vai conseguir se remover desse grupo, certo? Agora, nós vamos aqui em configurações profissionais de saúde, que é aqui onde vai ser cadastrado o profissional, ou seja, aonde vai dar origem à agenda dele e com esse cadastro ele vai poder olhar os prontuários, digitar as evoluções e etc. Então, você vai clicar aqui em novo, profissionais de saúde. Aqui você vai colocar o nome. Pode ser só o nome, ou se você quiser colocar doutor ou doutora na frente, pode colocar também. Aqui, essas outras informações, CPF, telefone, não é obrigatório. O que você precisa colocar é o conselho, se é o conselho de enfermagem, de medicina, enfim, você escolhe aqui a opção. Você vai precisar colocar também o estado e o número desse conselho. E, por fim, você vai colocar aqui a especialidade dele, que pode ser uma ou várias, pode colocar quantas quiser aqui. Aqui embaixo, o sistema vai perguntar qual é a duração média da agenda desse médico, ou seja, quanto tempo ele leva para atender um paciente. Então, digamos que esse profissional de saúde leva em média 30 minutos em um atendimento, então coloco 30 aqui. O sistema também me pergunta se a agenda é flexível ou não. A agenda, quando é flexível, significa que mesmo que ele atenda das 9 da manhã até as 18 horas, se um paciente quiser ser atendido às 18h30, ele vai poder abrir uma exceção na agenda do sistema. Se a agenda estiver marcada como não flexível, o sistema não deixa marcar pacientes para fora do horário. Essa cor personalizada é a cor que vai aparecer lá na agenda quando eu selecionar o nome desse médico. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui essa cor azul. Quando eu abrir a agenda, vai ter as iniciais do médico lá em cima da agenda com uma bolinha colorida, e essa daqui é a cor dessa bolinha. Aqui onde ele pede para eu colocar os grupos, são grupos de atendimento, ou seja, para compartilhar a leitura do prontuário. Então, digamos que eu sou uma nutricionista e eu preciso saber o que a psicóloga colocou no prontuário de uma paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica. Para isso, eu precisaria, então, formar um grupo e somente os profissionais que estão dentro desse grupo conseguem visualizar o histórico dos pacientes que eles atenderam em comum. Se eu não estiver em grupo nenhum, eu só vou conseguir visualizar o histórico daqueles pacientes que eu atendi e os meus colegas também não vão conseguir visualizar esses históricos. Esses grupos aqui, vocês podem cadastrar numa tela antes dessa, que depois eu vou mostrar como que faz. Então, depois que você já cadastrou esses grupos, basta você vir aqui e digitar o grupo que você quer e inserir aqui. Então, se esse profissional está no grupo enfermagem, ele só vai conseguir ver os prontuários de profissionais que estão no mesmo grupo. Aqui também tem assinatura digital, então dentro do Apollo, se o profissional de saúde tiver um certificado do tipo A1, que é um certificado eCPF, ele tem validade de 1 ano, ele é instalado direto no computador, é só esse que é aceito aqui, tá? Então, se ele tiver um certificado desse tipo, ele pode vir aqui e enviar arquivo, aí ele vai buscar esse arquivo PFX ou P12,
vai inserir aqui a senha, que é a senha do arquivo, que quando a gente compra um certificado, a gente precisa colocar uma senha. Então, é essa senha que vai ser incluída aqui. E vai clicar em adicionar. A partir disso, todos os prontuários dele vão ter validade jurídica com assinatura digital. Depois que você incluiu essas informações, você vai clicar em salvar e automaticamente o sistema já vai abrir aqui esse espaço para você arrumar a grade de horários do profissional de saúde, ou seja, os dias da semana que ele atende. Então, se você quiser mudar, porque aqui já vai vir um horário padrão de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e depois das 14 às 18. Então, para alterar, você clica aqui, faz a alteração aqui que você deseja e clica em salvar. Se você quiser remover um horário, é só clicar nessa lixeirinha. E se você quiser incluir, é só clicar aqui nesse botãozinho verde que tem um mais dentro. Aqui embaixo, rolando mais um pouquinho, você vai ter a configuração do link para o agendamento online. Então, se na sua clínica você tiver um site ou até mesmo uma rede social e você deseja que os seus pacientes consigam agendar as próprias consultas através desse site, basta você copiar esse link que está aqui, incluir lá naquele site, e aí quando o paciente clica nesse link, ele vai conseguir visualizar a agenda do profissional de saúde com os horários disponíveis e vai conseguir agendar a sua própria consulta. Aqui embaixo, então, o sistema vai me perguntar qual é a configuração desse agendamento, ou seja, eu vou clicar aqui em mais e ele vai querer saber quais são os convênios que eu permito que faça agendamento pelo agendamento online. Por exemplo, eu quero que somente pessoas que utilizem particular possam agendar comigo. O serviço, eu quero que seja apenas a primeira consulta. E a carência seria quantos dias a partir do dia de hoje o sistema vai me dar um horário vago para esse paciente. Então, se é particular, um dia já tá bom. E eu também quero saber se ele vai me mostrar o preço da consulta ou não. Então, se você quer que lá no site apareça o valor da primeira consulta que o paciente vai pagar, você deixa assim. Se você não quer que lá no site mostre esse valor, você vai clicar no não e vai salvar. Bom, já fiz essa configuração, agora eu vou fazer uma demonstração de como seria quando o paciente clica nesse link. Então, digamos que o paciente clicou lá no link do site de vocês, vai aparecer aqui o logotipo, que é opcional se você quer que apareça ou não, e aqui ele vai escolher a especialidade desejada. Nesse caso, o meu profissional de saúde, ele atende nessas 3 especialidades, e o paciente quer agendar para ginecologia. Aqui o método de pagamento ou plano de saúde. Como eu configurei aqui para aparecer apenas o particular, então ele só está me dando a opção particular. Então, se o paciente utiliza algum convênio, ele já não vai conseguir agendar por aqui. Vou clicar em particular, escolho o plano padrão, escolho o serviço primeira consulta, porque foi o único serviço que eu coloquei aqui. Se eu tivesse inserido algum outro serviço, ele iria aparecer aqui nessa lista também. O paciente vai clicar e aqui ele vai poder escolher quais os horários que estão disponíveis. Ele vai poder clicar em um deles e vai poder agendar, informando o CPF dele. Se ele já tiver um cadastro, ele vai clicar em cima do nome dele. Se não, ele vai fazer um pré-cadastro ali na hora de agendar. Por último, nós temos a configuração do TIS. Aqui no sistema, é possível gerar guias TIS e enviar o lote no arquivo XML para o convênio. Tem algumas configurações que a gente consegue fazer aqui para que essas guias se preencham quase que automaticamente. Uma delas é aqui no cadastro do profissional de saúde. Então, para isso, você vai clicar aqui nesse botão de mais e aqui o sistema vai perguntar: quem é o prestador? O executante é a doutora Michele, né? Que é quem vai estar executando aquele serviço, aquele procedimento. O prestador é quem vai receber o valor do convênio, que pode ser a doutora Michele ou pode ser a clínica, aí teria que ver quem foi cadastrado lá no convênio. Você vai escolher, então, um convênio. Então, para cada convênio que você atende aí na clínica, você vai fazer uma configuração dessa. O código lá na operadora, que cada convênio, cada operadora tem um código. Então, você precisa colocar ali o seu código lá no cadastro da operadora. O CBO do executante, ou seja, vamos supor que eu sou um médico geriatra. Eu vou colocar aqui, médico geriatra, que é o meu CBO.
O CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, ou seja, vai ter um código que você vai digitar aqui conforme esse cadastro aí, que é o cadastro da onde você atende, da sua clínica. Aqui em tipo de especialidade, você vai estar informando se essa configuração é para todas as suas especialidades ou apenas para alguma específica. Por exemplo, esse profissional de saúde que eu cadastrei era ginecologista, geriatra e tinha mais alguma outra especialidade. Aqui essa configuração serve para todas ou apenas para uma? Digamos que eu estou colocando apenas para uma, então coloco específica e coloco aqui a especialidade a qual eu estou me referindo. E aqui em grau de participação, o sistema vai perguntar qual é o seu grau de participação nos procedimentos que você faz. Então, você pode já deixar pré-definido aqui uma dessas opções, ou se preferir, você pode deixar para preencher quando for preencher a guia TIS. Depois aqui é só clicar em salvar e caso você atenda outros convênios que precise gerar guia TIS, é só ir fazendo o mesmo procedimento. Aqui nesse botão novo, então, além de poder cadastrar o profissional de saúde, eu posso cadastrar o grupo de profissional. Então, eu clico aqui em adicionar grupo e aqui eu coloco, por exemplo, enfermagem. E aqui eu vou colocar se a leitura dos prontuários é permitida para os profissionais que estão nesse grupo ou não. Que nesse caso, geralmente, se você está criando o grupo, é justamente para permitir a leitura dos prontuários, certo? Então, você vai criar esse grupo, vai salvar, e quando você tiver criando um cadastro de profissional de saúde, você pode inserir esse grupo aqui para eles poderem fazer a leitura do prontuário. Agora, eu vou explicar como que faz o cadastro de serviços, que são os serviços que vocês vão utilizar na agenda. Então, quando a secretária vai agendar um paciente, o sistema vai perguntar qual é o serviço que você quer agendar. Então, primeiramente, você vai cadastrar esses serviços, já vai vir alguns cadastrados aí para você, que é o primeira consulta, consulta normal e retorno. E caso você queira cadastrar algum procedimento diferente, você vai clicar aqui no botãozinho de novo, serviços. Então, aqui em descrição, você vai colocar o nome desse procedimento. Pode ser uma consulta normal, pode ser um procedimento. Eu vou dar como exemplo aqui, primeira consulta. Aqui, então, do lado, você vai precisar colocar um valor padrão. Digamos, então, que a consulta geralmente é R$300. Esse valor padrão pode ser o valor do particular também, por exemplo. Aqui onde está ativo, você pode deixar marcado como sim. Todas as coisas que você cadastrar no sistema, ele sempre vai perguntar se está ativo ou não. Enquanto estiver ativo, significa que você está utilizando. O dia que você quiser excluir alguma coisa do sistema, você pode excluir ou pode desativar, certo? Aqui em duração média, seria a duração média desse serviço, ou seja, quanto tempo que o profissional leva para realizar esse procedimento. Então, o sistema nos dá aqui as opções de colocar uma duração média bem específica, ou você pode também usar a duração média do profissional. Então, nesse caso aqui, o sistema iria pegar a duração que você colocou aqui no cadastro do profissional de saúde. Esse campo grupo não precisa preencher. E aqui em tipo de guias TIS, você só vai preencher esse campo se você quiser realmente usar o nosso sistema para preencher as guias TIS. Então, nós temos aqui guia de consulta, SADT e honorários. Nesse caso, como é uma primeira consulta, eu vou colocar como guia de consulta. A guia de consulta, como o próprio nome diz, é apenas uma consulta sem procedimento. Se você está colocando aqui um procedimento, como por exemplo uma cirurgia, você vai usar a guia de SADT. Já a guia de honorários, ela vai ser utilizada apenas quando o profissional de saúde tem que receber honorários por algum serviço fora da clínica, como por exemplo uma visita hospitalar. Então, vou colocar aqui como guia de consulta. E aqui eu também vou precisar colocar, então, qual é o tipo de consulta, que nesse caso é uma primeira consulta, mas poderia ser retorno, pré-natal ou por encaminhamento. Depois, eu clico em salvar. Depois que eu salvo essa primeira etapa, o sistema me dá aqui outras informações para eu preencher. As próximas informações, então, são os valores e procedimentos por convênio. Ou seja, se o valor padrão dessa consulta é R$300, que seria o valor do particular, digamos assim, eu também posso incluir aqui os valores de cada convênio. Então, para isso, eu clico aqui nesse botãozinho verde de mais, e aqui eu vou inserir o convênio, um plano, se ele tiver, e a quantidade, ou seja,
Vou colocar aqui Unimed. Plano não tem, porque vale para todos. E a quantidade eu vou colocar 1, porque eu estou me referindo a uma consulta. Agora, se fosse uma cirurgia nos olhos e esse valor aqui fosse equivalente a uma cirurgia nos 2 olhos, aí eu colocaria aqui o número 2. Mas, como não é o caso, vou deixar aqui o número 1, porque é uma consulta. E nesse caso aqui, eu preciso colocar a tabela e o procedimento, que são informações que são preenchidas na guia TIS. Então, como eu já estou preenchendo aqui no cadastro do serviço, quando eu gerar uma guia TIS dentro do sistema, essas informações já estarão preenchidas, o que vai me poupar tempo. Então, por isso é importante fazer toda essa configuração antes de começar a usar o sistema. Então, a tabela que eu vou utilizar é a tabela 22, porque é uma terminologia de procedimentos e eventos em saúde, e o procedimento é a consulta, que eu posso digitar o nome do procedimento, então já vai aparecer aqui várias opções, ou se eu quiser, eu posso colocar também o código, caso eu já saiba ele de cabeça. Nesse caso aqui, eu já sei que é o 10, 10, 10, 12, consulta em consultório. Aqui, rolando um pouquinho para baixo, eu vou ter essas informações aqui para preencher também, e ele vai estar me perguntando qual é o valor do convênio, ou seja, quanto que o convênio me paga por essa consulta. Aqui nesse caso, o convênio me paga R$200 por essa consulta. Não tem coparticipação, ou seja, o paciente não vai me pagar nada, então eu vou simplesmente clicar em salvar. Pronto, já está configurado que quando eu atender um paciente em primeira consulta e esse paciente utilizar Unimed, eu vou receber R$200 do convênio. Se for um convênio que tem coparticipação e essa coparticipação é paga para você aí na sua clínica, aí você pode colocar a coparticipação aqui, onde está escrito valor da coparticipação. Aqui embaixo, nós também temos como configurar as comissões dos profissionais, ou seja, quantos por cento ele vai ganhar em cima desses R$300 toda vez que ele atender uma primeira consulta. Bom, para isso, você vai clicar nesse botãozinho de mais e vai colocar aqui, profissional, por exemplo, bota aqui o nome da doutora Michele, coloco convênio. Digamos que toda vez que ela atender Unimed, ela vai ganhar 70%, então aqui eu posso escolher um percentual ou um valor fixo, e vou clicar em salvar. Então, aqui eu já configurei para que a doutora Michele, sempre que atender uma primeira consulta e o paciente utiliza Unimed, ela vai ganhar 70% de comissão. Agora, digamos que nos outros convênios que a doutora Michele atende, ela ganha 80%. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui o nome dela, vou colocar 80%, mas aqui onde está convênio, eu vou deixar em branco, porque quando eu deixo em branco, significa que vale para todos. E aí, como eu coloquei aqui uma outra configuração com o convênio Unimed, esse convênio Unimed vai ser uma exceção. Então, quando está em branco, serve para todos, e quando quer colocar alguma exceção, basta configurar e colocar o convênio ali. Pronto, aqui está configurado o serviço, depois é só ir cadastrando os outros serviços e ir fazendo a mesma coisa, inclusive colocando a comissão, porque essa comissão vale apenas para esse serviço, e esses valores aqui também vale apenas para esse serviço, certo? Aqui no menu de configurações, vocês também vão poder cadastrar fornecedores. Os fornecedores vocês vão utilizar quando vocês forem lançar algum pagamento dentro do sistema, ou seja, quando forem utilizar a parte financeira. Então, você vai vir aqui em novo, coloca aqui o nome do seu fornecedor, por exemplo, condomínio. Aí você vai digitar aqui as outras informações que não são obrigatórias, fica a seu critério, e vai clicar em salvar. Pronto. Quando você for efetuar o pagamento do condomínio onde fica a clínica, você vai lançar essa despesa dentro do sistema e o sistema vai te perguntar para quem que você está pagando aquele valor. Então, lá no campo fornecedor, você vai poder escolher essas opções que você cadastra aqui. Aqui em configurações, você também vai ter o cadastro de encaminhadores. Os encaminhadores são todas aquelas pessoas, empresas ou até mesmo um site, por exemplo, o Facebook ou o Instagram, que acabam encaminhando o paciente para a sua clínica. Então, você pode cadastrar o nome de um médico, um nome de alguma outra clínica. Então, você vai vir aqui em novo, vai colocar aqui o nome, por exemplo, doutora Michele.
vai preencher aqui os dados, que não são obrigatórios, fica a seu critério, clique em salvar e pronto. Lá na agenda, quando você for agendar um paciente, você pode escolher quem foi o encaminhador, quem encaminhou aquele paciente para você. Então, você pode escolher aqui a doutora Michele ou todas as outras que você estiver cadastrando aqui. Que, como eu falei, pode ser o nome de uma rede social também, o nome de um hospital e assim por diante. Aqui, em configurações, você também vai cadastrar os convênios. Então, todos os convênios que você atende na clínica, você vai cadastrar por aqui. Você clica em novo, coloca o nome do convênio, por exemplo, convênio teste. Aqui as outras informações não são obrigatórias, fica a seu critério. E depois aqui embaixo, caso você queira utilizar as guias TIS dentro do nosso sistema, você vai marcar essa opção aqui, guias TIS, ativo, sim. E aqui o sistema vai te perguntar qual é a operadora. Nesse caso aqui, já tem várias operadoras cadastradas no sistema, então você pode procurar pelo nome, por exemplo, a Unimed, e você pode ver que além do nome tem um código. Esse código aqui é o código da ANS de cada operadora. Então, se você tiver o código, você pode digitar aqui e procurar. Se ele não estiver aqui, pode ser que não tenha sido cadastrado no sistema ainda, então você tem que entrar em contato conosco. Vou dar um exemplo. Eu vou entrar aqui no site da Unimed, Unimed de Florianópolis, e aqui no site da Unimed, se eu rolar a tela até embaixo, vai ter esse quadradinho preto escrito ANS número 360449. Esse daqui é o código que você precisa colocar aqui. Nesse caso, esse código está cadastrado, então basta eu salvar essa informação. Depois que eu salvo, eu também posso colocar planos. Então, se dentro desse convênio tem vários planos, você pode ir cadastrando aqui, basta clicar nesse botãozinho, coloca aqui e salva. Aqui em configurações, nós também temos modelos de documento e modelos de texto, que na verdade essas duas opções vão ser usadas pelos profissionais de saúde. Os modelos de documento servem para que ele possa imprimir atestados, receitas, prescrições, enfim, são modelos de documento utilizados dentro da tela de prontuário. Então, se você quiser cadastrar algum modelo, você clica aqui, clica em novo, modelo de documento, e aqui você personaliza do jeito que você prefere. Quando você cadastra um modelo de documento, você também pode colocar textos automáticos. Então, clicando aqui nessa opção texto automático, tem aqui várias opções. E aí, para você escolher uma, você clica em cima. Por exemplo, eu vou clicar aqui onde está escrito paciente nome. E depois eu clico nesse botãozinho de mais. Aqui no meu texto ficou entre colchetes paciente, underline, nome. Quando o profissional de saúde for utilizar esse modelo de documento, essas palavrinhas vão ser substituídas pelo nome do paciente que está em atendimento. Então, além desses textos automáticos com o nome do paciente, endereço, etc., também tem os textos automáticos com as respostas dos formulários, que são formulários que os profissionais de saúde também utilizam. Dá também para imprimir o histórico do paciente através aqui dos modelos de documento, mas lembrando que nessa tela você vai apenas cadastrar e o médico é que vai utilizar lá na tela de atendimento. Quando você clica aqui em voltar, nesse botão de novo, além de poder cadastrar um modelo de documento, você pode importar alguns modelinhos que a gente já tem pronto aqui dentro do sistema. Já os modelos de texto, o profissional de saúde também vai utilizar dentro da tela de prontuário, mas ele tem uma finalidade diferente. Ele vai cadastrar aqui um texto que ele utiliza com muita frequência. Por exemplo, a gente cadastrou aqui um modelinho COVID-19, escrito: paciente apresenta sintomas da COVID, tais como dores de cabeça frequentes, ausência de paladar e olfato, estado febril alto e diarreia. Então, isso aqui seria algo que toda vez que o doutor atender um paciente que tem sintomas de COVID, ele precisaria escrever. Como ele já cadastrou esse modelinho aqui no sistema, quando ele quiser usar, basta ele digitar um arroba e ele vai selecionar aquele modelo que vai aparecer na lista para ele. E pronto, o sistema já vai escrever aquilo ali automaticamente, não vai precisar ele escrever novamente. Aqui no menu de configurações, nós também temos o cadastro de unidades e a central do cliente.
No cadastro de unidades, caso vocês tenham mais de uma unidade de atendimento, vocês podem cadastrar por aqui. Basta colocar as informações dessa nova unidade. Se você quiser fazer alguma alteração no cadastro da sua unidade, vai estar descrita aqui como matriz, então você vai clicar e vai fazer as alterações aqui também. É aqui no cadastro de unidade que você coloca também o logotipo da sua clínica, então quando você quiser imprimir algum relatório ou alguma coisa dentro do sistema e quiser que saia esse logotipo, é aqui no cadastro de unidades que você vai colocar. E já aqui na central do cliente, você vai conseguir ter acesso às suas faturas e o histórico e notas fiscais. Então, se você faz o pagamento em boleto, quando chega perto do vencimento, vai aparecer aqui para você poder imprimir esse boleto também. E você também pode editar a forma de pagamento. Então, por exemplo, eu faço o pagamento do Apollo em boleto, mas eu quero começar a debitar no meu cartão. Então, eu posso colocar aqui o cartão, salvar, e aí todo mês, quando chegar o dia do vencimento, ele já faz o débito automático. Aqui no menu de configurações, nós ainda temos o cadastro de tipos de pagamento, que são cartão, dinheiro, cheque, boleto, enfim, os tipos de pagamento que vocês aceitam na clínica. Já vai ter alguns cadastrados aí, caso queira cadastrar um novo, clica nesse botão novo aqui do lado direito, coloca aqui, vou colocar aqui, por exemplo, carnê, e clico em salvar. Pronto, é bem simples. Já que nas categorias financeiras, elas também são utilizadas quando vocês forem fazer pagamentos e recebimentos, e elas são um dado obrigatório que o sistema pede. Então, quando você for lançar, por exemplo, o recebimento de um paciente, o sistema vai te perguntar qual é a categoria. Essa categoria você vai cadastrar aqui primeiramente. Então, já vai ter algumas categorias cadastradas, você pode cadastrar outras, e sempre que você cadastrar, clicando aqui no Nova, vai perguntar qual é a descrição. Por exemplo, vou colocar recebimento de consultas. E aqui ele vai me perguntar se isso é um pagamento ou é um recebimento. Nesse caso, é uma categoria de recebimento. E eu clico em salvar. Depois, dentro dessa categoria de recebimento, eu posso colocar uma subcategoria. Por exemplo, eu posso colocar aqui particular. Clico em salvar. Agora, eu posso colocar aqui convênio Unimed e salvar. Então, quando eu for lançar um recebimento de um paciente, que o sistema me perguntar qual é a categoria, eu vou colocar lá, recebimento de consulta. E a subcategoria, foi de particular. E assim por diante. Essas informações vão deixar o fluxo de caixa cada vez mais organizado, por isso é importante cadastrar tudo bem certinho. E aqui, por fim, a gente também vai ter contas bancárias. As contas bancárias também vocês vão utilizar na parte do financeiro. Quando você for lançar um pagamento ou um recebimento, o sistema sempre vai perguntar para qual conta bancária vai esse pagamento ou esse recebimento. Então, é aqui que você cadastra. Você vai clicar em Nova, vai colocar uma descrição, por exemplo, Banco do Brasil. O saldo inicial é o valor que você tem nessa conta no momento em que você está cadastrando ela no sistema. Então, digamos que eu tenho R$ 5.689,36 lá na minha conta nesse exato momento. O saldo limite é o cheque especial, ou seja, qual o valor máximo que essa conta pode ficar negativa. Digamos que ela pode ficar com 2.500 negativos. Pronto, clico em salvar. Depois disso, quando eu for fazer um pagamento ou um recebimento, o sistema vai me perguntar qual é a conta. Então, digamos que eu recebi R$100 de um paciente e eu selecionei a conta Banco Brasil. Automaticamente já vai entrar R$100 nessa conta. Esse valor aqui do saldo inicial não vai alterar. O que vai alterar é o cadastro da conta aqui na parte do financeiro, que eu já vou mostrar em seguida. Por último, aqui a gente vai ter o cadastro de salas. O cadastro de salas serve para que, caso você tenha mais de uma sala dentro da sua clínica e quando você for agendar o paciente, você quer deixar especificado que esse paciente foi atendido na sala 1 ou na sala 2, então para isso você precisa cadastrar essas salas aqui. Então é só clicar aqui, aqui eu já tenho algumas salas cadastradas. Para cadastrar uma nova, você clica aqui em Novo, coloca aqui o nome da sala, pode ser, por exemplo, colonoscopia, sala de ultrassonografia, enfim. A unidade, então, se você tem mais de uma unidade de atendimento, você vai escolher aqui a qual unidade se destina, senão vai aparecer apenas a matriz aqui para você selecionar. A cor personalizada,
que é a cor que vai aparecer lá na agenda. Depois clique em salvar e vai ter aqui também a grade de horários para você colocar. Então, você pode até identificar qual profissional de saúde vai trabalhar naquela sala em determinado dia da semana. Isso significa que se outro profissional de saúde tentar agendar um paciente no mesmo dia e horário nessa sala, não vai conseguir. Nesse caso, na segunda-feira, essa sala aqui, que é a sala consultório 2, já está reservada para o doutor Emiliano, das 7 da manhã ao meio-dia. Bom, agora eu vou explicar aqui essa parte onde tem os aplicativos. Nos aplicativos a gente tem modelos de formulário, que são formulários que os profissionais de saúde vão utilizar no atendimento. A gente tem modelos de pesquisa, que são pesquisas de satisfação que vocês podem enviar para o paciente. Temos também o painel de chamadas, caso vocês tenham um televisor ou um monitor na clínica e queiram que apareça o nome do paciente ali para ele ser chamado automaticamente, sem a necessidade da secretária ir lá, chamar e levar o paciente até o médico. Então, vocês podem utilizar essa funcionalidade no sistema. Nós temos também o e-mail marketing, que é uma funcionalidade onde o sistema faz o disparo de e-mails automáticos para os pacientes cadastrados no sistema. A agenda e-call, que ela, na verdade, faz uma cópia da agenda dos profissionais de saúde, caso eles queiram disponibilizar os horários da agenda deles com outra pessoa de fora do sistema, que não utilize o sistema. A conciliação bancária, que faz parte do financeiro. Então, se você tem lá o seu extrato no Internet Banking com algumas despesas do mês e você quer passar essas despesas para o sistema, você faz a conciliação bancária e não precisa você lançar essas despesas manualmente, elas já são lançadas automaticamente. E aqui a parte de notas fiscais. Desse menu, eu só vou explicar a parte de e-mail marketing, modelo de pesquisa e modelo de formulário. A conciliação bancária e nota fiscal de serviço vai ficar para o treinamento do financeiro. Essas outras funcionalidades, como não são todas as pessoas que utilizam, eu não vou explicar nesse treinamento, mas caso você tenha alguma dúvida e queira utilizar, você pode entrar em contato diretamente com o suporte. Então, aqui eu vou começar com os modelos de formulários, que eles são geralmente utilizados pelo profissional de saúde dentro da tela de atendimento. Esses modelos de formulário servem para quê? Os profissionais de saúde geralmente fazem uma série de perguntas para os pacientes e, para não precisar ficar repetindo sempre as mesmas perguntas, digitando as mesmas perguntas, você já pode deixar cadastrado esse formulário com essas perguntas que ele geralmente utiliza. Na hora que ele vai atender o paciente, basta ele ir inserindo as respostas do paciente. Você pode criar um modelo novo do zero, clicando aqui em novo, ou você pode clicar aqui em importar e buscar por uma especialidade. Por exemplo, pediatria. Quando você clica aqui, tem esses modelinhos aqui já prontos, que você clica em cima e já vai ser importado para a sua conta e para o seu sistema. E aí, se você quiser, você pode até fazer alguma alteração depois desses modelos. Caso você queira iniciar um novo modelo do zero, você vai clicar em novo, vai colocar a descrição. Por exemplo, consulta inicial pediátrica. Clica em salvar e aqui você vai adicionar perguntas. Então, por exemplo, a primeira pergunta, você vai descrever aqui a pergunta e aqui embaixo você vai selecionar qual é o tipo de resposta que vai ser dado. Se vai ser uma resposta com um texto curto, texto longo, uma data, aqui um número. O número pode ser, por exemplo, qual o peso da criança. E aqui vai ter um campo numérico para você digitar. Aqui, múltipla escolha. Você pode escolher marcar apenas uma resposta ou marcar várias respostas. Campo calculado. Aqui o médico consegue inserir uma fórmula para calcular, por exemplo, o IMC. O campo duplo pode ser, por exemplo, pressão arterial. Então, aqui vai ter um campo duplo e ele vai conseguir colocar 8 por 12, por exemplo. Resposta sim ou não. Quando ele seleciona esse tipo de resposta, ele só vai conseguir selecionar sim ou não. E depois, clique em salvar. Vai inserindo aqui as perguntas, salva. Depois tem o botãozinho aqui de testar, que você pode clicar para ver como que fica essas perguntas que você colocou ali. E aí, quando o profissional de saúde for utilizar no atendimento, basta ele colocar as respostas do paciente, que já vai estar economizando o tempo dele. Aqui em modelos de pesquisa, nós temos, então, pesquisas de satisfação, que, assim como no modelo de formulário, você pode criar uma pesquisa do zero clicando aqui em nova, ou você pode clicar em importar, e aqui a gente já tem um modelinho de pesquisa de satisfação pronto.
Aqui no caso eu cliquei em importar. Como vocês podem ver, já tem algumas perguntas. Se eu quiser, eu posso deletar essas perguntas ou eu posso também editar. Por exemplo, aqui a pergunta é: quais motivos levou a escolher nossa clínica? Eu clico em editar. Aqui é uma pergunta com uma múltipla escolha. O paciente, quando vai responder, ele pode marcar várias respostas. Digamos que eu quero colocar mais uma resposta aqui. Eu posso adicionar e coloco aqui minha nova opção e clico em salvar. Pronto. Essas pesquisas de satisfação que vocês vão salvando aqui, você pode enviar aqui pela agenda. Depois que o paciente já está como atendido, você clica em cima e vai ter a opção aqui enviar pesquisa. Então, você vai selecionar essa pesquisa aqui. Aqui vai ter o e-mail do paciente, você já pode enviar para o e-mail dele. Ou, se ele tiver com o celular ali na hora, você pode pedir para ele fazer a leitura do QR Code e aí ele pode responder no celular mesmo. Outro método de enviar uma pesquisa de satisfação é através aqui do e-mail marketing, que eu já vou explicar agora. Com o e-mail marketing, você já pode deixar programados alguns modelinhos de e-mail que vão ser enviados automaticamente para os pacientes, e esses e-mails podem ter várias finalidades. Podem ser e-mails informativos, pode ser uma pesquisa de satisfação, você pode enviar a ficha cadastral do paciente para ele preencher antes de ele ir para a clínica. Então, você vai digitar aqui o corpo do e-mail. Aqui você pode colocar textos automáticos também. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pesquisa de satisfação. Então, eu vou escrever assim: olá, e aqui eu vou colocar o texto automático, destinatário nome. E vou clicar no mais. Então, vai ficar olá, destinatário nome. Isso significa que todas as pessoas que receberem esse e-mail vai ter no e-mail o nome delas aqui. Então, vai ser um e-mail personalizado. Aí, aqui, eu posso escrever assim: para ajudar a melhorar nossos atendimentos, que tal responder nossa pesquisa de satisfação? Para isso, clique no link abaixo. Bom, aí agora eu vou colocar a pesquisa de satisfação aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui onde tem esses textos automáticos e vou procurar pela pesquisa de satisfação que eu cadastrei no sistema. Então, vou procurar aqui, pesquisa de satisfação doutora Michele, que foi uma que eu criei para mim. Clico no botãozinho de mais e vai aparecer essas palavrinhas aqui. Para mim, vai aparecer assim, mas o paciente, quando receber esse e-mail, aqui vai ter um link. E quando ele clicar nesse link, ele vai conseguir responder a pesquisa de satisfação. Depois que ele responder essa pesquisa, a resposta da pesquisa vai aparecer aqui no cadastro dele. Então, eu vou entrar num cadastro bem rapidinho aqui. Vai ter essa aba pesquisas e aqui vai ter a resposta dele para essa pesquisa de satisfação. Voltando aqui em e-mail marketing, depois que eu fiz isso daqui, eu preciso programar essa pesquisa para ela ser enviada. Eu preciso agendar a pesquisa. Então, primeiro, aqui do lado direito, eu vou colocar o cabeçalho. Então, eu vou definir qual é o assunto. Então, eu posso escrever pesquisa de satisfação. O nome do remetente é quem está enviando esse e-mail. Então, você pode colocar o nome da clínica, por exemplo. O e-mail do remetente pode ser o e-mail da clínica também, ou se essa pesquisa se destina a um profissional de saúde específico, pode colocar aqui o e-mail desse profissional. Aqui nesse exemplo, eu colocaria o e-mail da clínica. Então, vou colocar aqui. Aqui onde está escrito ativo, significa que, enquanto estiver como ativo, esse e-mail vai ser disparado para todos que estiverem na lista. Se algum dia eu quiser que esse e-mail não seja mais disparado, eu venho aqui e mudo para não. Aqui em enviar para, eu vou definir para quem vai ser enviado esse e-mail. Então, eu posso aplicar alguns filtros. Por exemplo, eu quero que seja enviado apenas para mulheres. Então, eu coloco aqui sexo feminino. Ou então, eu quero que seja enviado apenas para pessoas que tiveram uma primeira consulta. Então, aqui em serviço, eu coloco primeira consulta. Isso significa que quem for homem ou quem veio para um retorno ou para uma consulta normal, não vai receber essa pesquisa, porque eu coloquei esses filtros aqui. Aqui embaixo, aonde consta quando, eu vou definir quando vai ser enviado esse e-mail. Então, se eu colocar para hoje, vai ser enviado só hoje, às 13 horas, e pronto. Se eu agendar, eu vou colocar aqui uma data, um horário, vou definir também se eu quero que repita mensalmente ou anualmente,
E aí, esse e-mail vai ser enviado só nessas datas específicas. Se eu colocar a opção a partir dos agendamentos, significa que sempre que um paciente tiver um agendamento, independente da data, ele vai receber esse e-mail. Então, aqui eu vou poder definir também quantos dias ou meses antes ou depois desse agendamento ele vai receber esse e-mail. Então, nesse caso, como é uma pesquisa de satisfação, eu enviaria depois do agendamento, certo? Então, eu vou marcar aqui, a partir dos agendamentos, vou colocar a opção aqui eu vou deixar dias, vou colocar depois e vou colocar aqui 14 horas. Então, um dia depois do agendamento, às 14 horas, o paciente vai receber essa pesquisa de satisfação. E sempre que ele tiver um agendamento, ele vai receber, desde que esse agendamento seja uma primeira consulta, porque eu coloquei aqui primeira consulta, certo? Outra coisa que vocês podem fazer também é utilizar esse e-mail marketing para enviar e-mails de aniversário ou de Natal. Inclusive, aqui em cima, se você clicar em importar, vai ter aqui alguns modelinhos de e-mail de Natal e de aniversário que você pode baixar e programar para enviar aí para os seus pacientes. Bom, então a gente pode finalizar esse treinamento aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o suporte pelo número 48 3045 1750 ou pelo e-mail ninsaude@ninsaude.com. E se você precisar de um treinamento para outras áreas do sistema, como por exemplo o financeiro, agendamentos ou até a parte de atendimento dos profissionais de saúde, nós temos treinamentos específicos para isso que foram feitos separadamente, ok?